Sejam bem-vindos a mais um webinário Natal Cidade Sustentável, Planejando a Cidade dos Sonhos. Esse é um seminário virtual realizado com o apoio da Fundação Verde Herbert Daniel. É um seminário que está sendo realizado pela internet, através de nossa página no Facebook, e ele estava previsto para ser realizado presencialmente, mas devido à pandemia do coronavírus, estamos realizando todos pela internet e atingindo bem mais pessoas. Essa é a 7ª edição de 10 seminários que a gente está realizando todas as terças e quintas-feiras, sempre às 16 horas aqui no Facebook, e depois vamos disponibilizar no YouTube e também na página da Fundação Verde Herbert Daniel. O objetivo dos seminários é tratar de temas importantes para a sustentabilidade da cidade de Natal, levando em consideração os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, estabelecido pelas Nações Unidas. Nosso tema de hoje é Educação Inclusiva e Acessibilidade, um tema que tem relação com vários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas eu destaco o 4º, que é assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. E também o objetivo 16, promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionando o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. E eu gostaria de dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, professor Joirã Medeiros. Muito obrigado, professor Carlos. É um prazer estar aqui ao seu lado discutindo tão importante tema. Tudo bem, então, prazer também tê-lo conosco. Me permita que eu apresente você às pessoas que estão assistindo nosso seminário. Joirã Medeiros da Silva é graduado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com especialização em Educação Inclusiva, Arte e Lazer. É professor do Centro Universitário Unifacex, dos cursos de Pedagogia e outras licenciaturas. É professor também da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Norte há 35 anos. Já foi subcoordenador de Educação Especial da Secretaria Estadual de Educação em 2 períodos, de 2006 a 2010 e de 2015 a 2018. Coordenou a política de acessibilidade e política pedagógica da educação especial do Ministério da Educação no Brasil no período de 2011 a 2012. Foi colaborador do Ministério da Educação das áreas de Educação Inclusiva e do programa BPC na escola de 2006 a 2010. É militante político e social na luta pela inclusão escolar das pessoas com deficiência e foi presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência aqui em Natal. Bem, professor, é um prazer tê-lo conosco. Você é uma pessoa extremamente habilitada, e com conhecimento para falar sobre isso, sobre o nosso tema de hoje. E eu queria começar perguntando, porque o nosso tema é Educação Inclusiva e Acessibilidade. Então, começando que você me respondesse, e aí por nossos espectadores, o que é educação inclusiva e o que é acessibilidade, para a gente começar dando instruções assim, iniciais para as pessoas. Bem, eu quero agradecer novamente a oportunidade e dar as boas-vindas a todos aqueles que estão conosco nesse momento. Professor Carlos, a educação inclusiva é um termo para o Brasil extremamente novo, né? O Brasil ele entrou na rota da proposta de educação inclusiva muito depois dos Estados Unidos e da Europa, principalmente da Europa, que é marcadamente em 70, que começa a falar nesse termo. E o que é isto, né? Na verdade, se nós tivéssemos uma educação inclusiva para todos, a gente não precisaria nem se utilizar dessa terminologia. Essa terminologia veio porque não só as pessoas com deficiência, como negros, índios, quilombolas, ribeirinhos e outras tipologias de pessoas humanas mais vulneráveis, não acessavam a escola. Então, foi definido o quê? A educação inclusiva é a educação que rompe, é aquela que rompe com as atitudes discriminatórias, preconceituosas, incrustadas, na sociedade, que são refletidas na escola. Ou seja, uma educação inclusiva é aquela que acolhe as diferenças de todas as pessoas.
Sejam elas pessoas com deficiência, ou sejam elas, tipo, o que eu me referi há pouco. Ora, mas para termos uma educação inclusiva, é preciso que os estudantes, as pessoas, tenham acessibilidade. E o que é acessibilidade? O próprio nome já diz. São acessos, é todo acesso que abarca um contingente de pessoas em suas mais variadas necessidades. Então, por exemplo, uma escola acessível é aquela que, tanto do ponto de vista da infraestrutura como do ponto de vista pedagógico, dá o acesso às necessidades específicas dos alunos, sejam eles com deficiência intelectual, mental, intelectual, os próprios surdos, enfim, as pessoas com transtornos e etc. Perfeito. Existe também, dentro da palavra acessibilidade, a questão do acesso à educação, que você falou que os ribeirinhos, os indígenas, os negros não tinham acesso à educação como existia antigamente, não era para todos, né? E tem a questão do acesso, da questão de barreiras de infraestrutura, né? Então, são dois usos da palavra, mas que estão juntos no mesmo conceito, vamos dizer assim, né? Agora, do ponto de vista histórico, isso é uma coisa nova para o mundo, né? É uma coisa das últimas 3 décadas, basicamente, né? E isso, pelo que se fala, isso quando se começou a falar nisso, começa na Declaração de Salamanca, em 94, quando se falou em educação, em escola inclusiva. Como é que foi essa evolução? Professor, a Declaração de Salamanca, ela é um marco histórico importantíssimo no mundo. Mas devemos reconhecer que a nossa Constituição Federal de 88, né? Primeiro, a década de 80, vamos dizer historicamente, ela começou em 81 com o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. O lema era igualdade e participação. Todos os estados da federação, né? A ONU nomeou, né? Determinou como Ano Internacional, todo mundo discutiu a questão das barreiras, né? que eram impostas à pessoa com deficiência. E aí, em 88, a Constituição traz que todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, devem ter acesso em igualdade de condições às outras pessoas. E que tem também o direito, no contraturno, ao atendimento educacional especializado, que é aquele que não é reforço escolar, mas uma complementação ou uma suplementação, no caso de superdotados, de uma educação que venha a facilitar a presença dele na sala de aula comum. Então, com isso aí, em 94, aliás, 94, 95, nós tivemos a Guatemala e estivemos em Salamanca, né? JN na Guatemala e Salamanca na Espanha. É lá onde os reflexos maiores chegaram ao Brasil, porque o Brasil foi signatário da Convenção de Salamanca. E nesta convenção, eles diziam claramente que nenhuma forma de preconceito ou de barreira poderia ser imposta em nome da deficiência. Ou seja, a partir dali, a estrutura do Ministério da Educação, por exemplo, do Brasil, seus estados e seus municípios, jamais poderiam impedir o acesso de uma pessoa com deficiência pelo simples fato dela ser pessoa com deficiência. Ou seja, sairia o foco, não é, da necessidade da pessoa, do limite que a pessoa tinha, para a possibilidade do que a escola poderia fazer com ele. Então, Salamanca traz um reflexo muito grande no Brasil. Inclusive, é bom que se diga que o estado do Rio Grande do Norte foi um pioneiro, foi um dos primeiros estados da federação a romper com o que é que nós tínhamos. Ou estudantes institucionalizados, ou estudantes na escola, mas em sala especial. Foi isso que Salamanca contestou, porque era um apartheid. Era um apartheid. Eu, professor, tenho uma experiência seguinte, eu fui professor nesse período dos anos 80, final dos anos 80, e me chamava, olha, o professor dos mudinhos, porque eu acompanhava uma sala especial de alunos com deficiência auditiva e surdas, e pessoas surdas. E eu próprio, a minha condição de professor, eu já era estereotipado.
já tinha um estigma. É o professor dos mudinhos. Por quê? Porque essas pessoas mudinhas, como chamavam, surdas, não estavam em sala comum, como Exato. passou a preconizar Salamanca. Foi um grande avanço, inclusive, porque as pessoas hoje... Eu acho que a melhor maneira de você acabar com o preconceito é a convivência, né? Isso. E hoje as crianças convivem com outras crianças que são portadoras ou têm alguma deficiência, né? Então, o Brasil, então, na Constituição de 88, ele estava sintonizado com esse movimento mundial, né? Foi uma Constituição bem progressista brasileira. Ela incorpora, né, esses conceitos. No mundo veio a Convenção, depois veio uma lei brasileira de inclusão, né? Isso. E o Brasil tem uma lei completamente ajustada a esses tratados internacionais. Não é isso? Sim, sim. Agora, professor, como é que antigamente se falava de criança deficiente, um deficiente, né? Hoje isso mudou, né? Como é que se chama hoje em dia? Né? Você trata de uma maneira diferente, né? Como é que as pessoas devem tratar, né? E se referir às pessoas que possuem alguma deficiência? Há uma luta muito nossa de educadores e de pessoas militantes na área de deficiência. É o seguinte, que a Constituição, ela, quando foi constituída, ela utilizou o termo portadores de deficiência. É um termo equivocado. Por quê? Porque a diferença é clara, eu quero explicar a vocês. Você porta doença. Então, você é portador do vírus da AIDS. Você é portador do coronavírus. Você é portador. É provisório, né? É um acessório. Então, o que porta é aquilo que está em mim, mas que vai sair de mim no momento em que eu passar por processos terapêuticos, vamos dizer, ou medicinais. Então, portador, ele deve ser usado a quem tem doença. Como, historicamente, as pessoas com deficiência foram tidas como doentes, inclusive os surdos eram considerados débeis mentais. Essa terminologia do senso comum terminou virando científico com o termo portador, porque portador está ligado à doença. O termo correto, e que a Convenção sobre os Direitos, a Convenção Internacional da ONU trouxe, foi a que definiu, ela retira o termo portador e utiliza pessoa com deficiência. Ou Salamanca, isso. Salamanca definiu pessoas com necessidades educacionais especiais, isso tratando-se de pessoas que estejam na academia, na escola. Né? No campo político, social, nós utilizamos pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. Então, ela pode ser deficiência mental, auditiva, visual, transtorno do espectro autista e por aí vai, porque tem as deficiências e os transtornos que estão a elas agregados e tem as altas habilidades e superdotação, que é o campo da educação especial. Então, a diferença foi essa. Inclusive, o nosso Conselho Nacional, ele baixou uma resolução onde ele muda e pede que todo documento oficial não mais utilize esse termo portador. Perfeito. Agora, falando da nossa Constituição, no artigo 205, né, 205, se fala que a educação é para todos. Né? Então, isso já é um grande avanço. E todos inclui todos. Né? Todos os com deficiência e os que também não estão com deficiência. O 206 fala em igualdade de condições de acesso ao ensino. Né? E aí se chegou a esse modelo hoje que as pessoas com deficiência estão em todas as salas de aula, desde a educação infantil até a universidade, né? Até os cursos de pós-graduação. Isso é um avanço para a sociedade muito grande, né? Como você acompanhou essa conquista? Como foi esse processo? Acompanhei, professor, e posso lhe afirmar que foi um processo que nós diríamos assim, como todo processo que muda cultura, né? Nós saímos de uma cultura de tutela das pessoas com deficiência para a cidadania. E isso são seculares, não é?
Você vai lá, desde o homem primitivo, ele matava as pessoas quando nasciam com deficiência, porque eles trabalhavam de caça e pesca, e como essas pessoas, principalmente de deficiência física, não podiam, eles matavam. Na Idade Média, serviam de palhaços de circo, de ridicularização. A própria Igreja Católica, não digo só a católica, mas todas as fontes de credos e religiosas, colocaram essas pessoas na fornalha. O Hitler, agora no século XX, em 45, né? Ele jogou nas câmeras de gás, porque eram tidos como inúteis. Então, o que é que aumentar a produtividade da economia, né? Exatamente. Eram tidos, inclusive, com um termo chamado inúteis. Então, isso a gente está fazendo aqui um recorte muito rápido, mas o que é que vai ocorrer? A Constituição, quando diz isso, né? E o que se reflete aqui no Rio Grande do Norte, você perguntou sobre a convenção, não foi? Foi sobre a convenção. Quando a convenção ela apontou para uma educação equitativa, de qualidade, para todos, e nós trouxemos isso, né, para o Rio Grande do Norte, para Natal e para o Brasil, ocorreram inúmeras resistências. As pessoas chamavam de irresponsáveis, que nós éramos irresponsáveis por lutar para que eles estivessem todos juntos. Né? Nós levamos o que Paulo Freire dizia na pedagogia da autonomia. Né? Muita gente, até o próprio Paulo Freire falou na educação inclusiva. Ele dizia que a educação inclusiva é aquela que dá autonomia e independência aos sujeitos. Então, nós somos, com todas essas teses, com convenção, com Constituição, e foi duro o governo brasileiro e, por consequência, os governos municipais e estaduais abarcarem esses novos conceitos, né, a romperem com os preconceitos que tinham. Então, nós vivenciamos, por exemplo, aqui em Natal e no Rio Grande do Norte, o rompimento das classes especiais, né, porque nós não tínhamos colégio especial. Nós desmamamos o fato dos alunos estarem isolados, dizendo o seguinte: eles têm direito, está aqui a legislação internacional e aqui está aqui a legislação estadual. Porque a Constituição brasileira, no 208, fala atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, que é uma palavra um pouco dúbia, né? Mas fala na rede regular de ensino. Quer dizer, a Constituição já previa que o ensino deveria se dar nas escolas regulares, né? E não Isso. numa escola separada. Isso. Né? E com... Sim, professor Jair, e como é que está funcionando a questão do contraturno, de um professor para complementar o ensino, para dar esse atendimento especializado? Na prática, isso funciona aqui no município, funciona no estado? Olha, nós temos... No Brasil. Isso. Nós temos... Quais são as dificuldades, vamos dizer assim? Pois não. O Brasil, ele em 2008, ele constituiu uma política nacional. Chama-se Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva inclusiva, porque existia, já desde 94 e a 2002, que ela era uma política de educação especial, mas ela não era inclusiva. Ela alimentava, só iam aqueles que, entre aspas, tivessem condição de estar na escola comum. Então, o Estado brasileiro, a partir com a inserção dessa política, mas já a partir de 2003, começa a ensaiar uma estrutura nos estados e municípios. Por exemplo, o Estado brasileiro entrou com salas de recursos multifuncionais, que são essas salas instaladas nas escolas, e que tem professor especializado para atender os estudantes nas suas necessidades específicas. Os estados criaram centros públicos, por exemplo, o Rio Grande do Norte tem 8 centros públicos de educação especial ligados à Secretaria Estadual de Educação. O município tem inúmeras salas de recursos, tem professores atendendo. É bem verdade que nós não conseguimos ainda atender a demanda na sua totalidade. Eu fui coordenador da política e dizia muito: nós estamos ainda muito distantes de dizermos que o nosso sistema é inclusivo. Eu dizia quando eu era coordenador.
Dizia quando era coordenador. Por quê? Porque a sociedade, professor Carlos, ela não é inclusiva. Não É simples fazer essa matemática. Se eu tenho uma estrutura social, política, econômica que não é inclusiva, a escola é uma instituição reflexo dessa infraestrutura, dessa macroestrutura que existe no nosso sistema. Então, apesar dessa estrutura... Eu daqui a pouco vou lhe perguntar sobre isso de novo. Tá bom. Quando a gente fala nas barreiras, eu vou lhe falar também a questão da barreira atitudinal, né? Isso. Que é uma das barreiras que existe dentro da legislação brasileira. Né? Bem, eu queria só concluir aqui para dizer o seguinte, que o Estado e o município, ele tem um aparato. Ele tem hoje professores de Libras, ele tem professores de educação especial, ele tem os professores da sala de recurso. Toda escola tem? Não. Até porque nós estamos tendo aí um retrocesso, porque o governo federal ele paralisou o envio de salas de recursos. Eu sempre digo, o Estado é quem tem que investir com recurso próprio agora. O Estado tem que montar a estrutura para atender esses alunos. Né? Ele não tem em todo lugar, mas ele tem uma estrutura que busca. Né? Eu trabalhei na Secretaria Estadual da Educação e eu vi isso. O município tem uma equipe também que eu conheço que persegue isso aí. Nós estamos distantes ainda por falta de estrutura, de gestão, de um gestor maior que compreenda a necessidade de atendimentos específicos a esses estudantes. Porque se for a decisão de fazer o investimento necessário, né? Sem dúvida alguma. É questão de estabelecer prioridade, né? Estabelecer prioridade e dizer assim, olha, essas crianças, se elas devem estar na escola comum, regular, eu preciso dar a estas escolas a estrutura, a infraestrutura, a estrutura necessária, a formação de professores suficiente para que ela responda a esses alunos. Exato. Joirã, antigamente, o ensino para as pessoas que tinham com deficiência, né? Das pessoas com deficiência, dos adolescentes, das crianças, eram feitas por instituições filantrópicas, né? Que era a PAI, né? Algumas clínicas, alguns institutos no Rio de Janeiro ainda fundados por Dom Pedro II, né? Como é que ficaram elas hoje? Eles continuam nesse trabalho ou eles estão dando consultoria, apoiam os governos e as prefeituras? Qual o papel deles hoje? Muito bem, a pergunta é excelente. Eles assumiram a educação das pessoas com deficiência no momento em que o Estado deu as costas para essas pessoas. Deram as costas. Então, eles tiveram um papel muito importante na educação das pessoas com necessidades educacionais especiais no passado. Quando houve a política nacional, todas as instituições foram convidadas a prestar o atendimento. Elas têm muita expertise no atendimento às pessoas com deficiência. Elas têm um papel importante. Então, como é que está hoje, principalmente no Estado? A PAI, Clínica Heitor Carrilho, o Instituto dos Cegos, a ADOT, a Associação de Orientação aos Deficientes. Eu estou citando algumas instituições. O Centro SUVAG de Natal, que trabalha com a questão dos deficientes auditivos. Essas instituições, elas foram convidadas a dizer assim, você falou bem, vão nos apoiar, vão apoiar o Estado brasileiro, o Estado do Rio Grande do Norte, vão apoiar o município de Natal, em convênio firmado, existe convênio de parceria, onde o Estado e o município cedem professores, cedem educadores, porque elas são filantrópicas, não tem condições de bancar isso. Então, cedem professores para prestarem o atendimento educacional especializado. Volto a dizer, não é escolarização. Há uma diferença da escolarização, que é prevista na escola comum, e há o atendimento no contraturno. A mãe e o pai levam a criança que tem necessidade, não são todas, mas que há necessidade de uma complementação. Então, professor Carlos, essas instituições estão prestando esse atendimento hoje, e não estão mais fazendo escolarização, até porque elas estão sob o jugo, sob o olhar do Ministério Público, que casa com essa ideia de inclusão para todos.
foi um grande avanço, porque agora existe uma igualdade de condições de acesso, né? E assim, a educação especial hoje está nas escolas regulares. Quer dizer, demorou-se a se perceber que isso era um direito, né? Isso. Não era filantropia, né? Olha, eu estou lhe dando, né? É como se eu estou dando uma esmola ou fazendo uma caridade, né? Mas é um direito do cidadão, né? Independente de condição, né? Agora, Jairan, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre você, sobre a sua experiência pessoal, né? Uhum. Assim, que barreiras você enfrentou ao longo da vida por ser uma pessoa com uma pequena deficiência que eu sei que você tem, né? Se você contasse um pouco da sua vida e desse processo, como você se sentia antigamente, como está hoje. Porque eu sei que para o jovem daquela época é diferente. Talvez hoje as portas estejam mais abertas, né? Como é que foi? Conta um pouco de quem é Joirã, como é que foi isso na sua formação, dentro da família, da escola, também do ponto de vista social. Como é que você venceu as barreiras que sempre lhe apareceram, né? Professor, me dá uma oportunidade que é até rara, não é? Eu costumo dizer que eu pouco falo sobre a minha história, eu pouco falo, mas ela não foi diferente, não é, de outros de minha geração. Foram marcadas por preconceito, foram marcadas por estigmatização, por bullying, não é? Por menos-valia, não é? E foram marcadas, eu não digo pela maioria das pessoas que me circulavam, que estavam próximas a mim, porque eu tive um apoio familiar. Você falou aí em família, a família foi determinante para mim. Eu tive uma família muito forte, filho de uma mulher extremamente forte. Para autoafirmação, né? A autoafirmação começou em casa, com os irmãos. Ninguém fazia o que Tereza Mantuan, né? Tereza Mantuan, que é coordenadora do laboratório da USP de São Paulo, eu cheguei a ser seu aluno, ela diz o seguinte: você está olhando para as diferenças humanas ou pelo diferente humano? A inclusão é aquela que você olha para as diferenças humanas, porque todos nós somos diferentes. Não é? Então, a minha família olhou, compreendendo que fazia parte, né, que eu fui acometido de poliomielite, num período muito forte, em que a poliomielite atingiu, mas ela olhava isso como uma diferença a mais. Os meus colegas de escola, foi um exemplo. Eu dei um depoimento, houve uma reunião com eles há pouco tempo, eu dei um depoimento de que eu não vi deles nenhuma desigualdade para comigo. Eram tratados iguais, brigava, tudo. Mas eu posso afirmar que a maior barreira encontrada por mim e que percebo que ainda é encontrada hoje por alguém é a atitudinal. Essa é a porta de entrada. Eu chamo a porta de entrada da escola, a porta de entrada na família, a porta de entrada na sociedade. É o olho. Eu costumo dizer que as pessoas que são discriminadas, elas têm uma capacidade, uma sensibilidade de perceber o olho do outro. O olho do outro. De perceber um preconceito, né? Isso! O olho do outro é um olho de coitadinho? Ou é um olho de uma pessoa humana, igual a qualquer outra, com seus limites, com suas dificuldades, com seus defeitos, mas suas potencialidades e suas qualidades? Que aí seria a inclusão. Né? Então, esse olhar, para mim, eu tive dos meus colegas de escola, dos meus colegas de universidade, de meus colegas de pós-graduação, eu nunca tive desses colegas nenhum, até porque, eu cito sempre, depende muito do seu comportamento. Eu nunca bati porta na condição de coitado. Certo. Isso é importante. Eu digo a meus colegas até hoje, quando eu estou, professor, em trabalhos de sensibilização e conscientização, eu digo, não bata a porta de ninguém usufruindo-se da condição de pessoa com deficiência. Senão, ninguém vai te respeitar. Ninguém vai te respeitar. Vá com sua capacidade, com sua condição, com seu limite, mas buscando
as suas possibilidades, que são muitas, e que não estão restritas a esta ou aquela deficiência. Então, eu fui me conduzindo assim, de forma que eu consegui, hoje, ter uma colocação profissional à custa de um esforço individual, de uma fortaleza individual, espiritualmente, sou uma pessoa muito forte, convencido de que podia, eu era convencido, estimulado de que eu podia chegar, e o que apenas tinha era um limite físico, que com qualquer dispositivo, tem os que usam cadeira de roda, eu uso uma bengala, né? No passado não usava. Teve, acho que travou. E venci. Pronto, perdeu. Perfeito. Professor, tem uma pergunta aqui de Lenildo Xavier, perguntando como é que está a relação das cotas do PNE nas empresas. Se isso vem sendo efetivamente aplicadas, né, aqui no Estado, no município, como é que está isso? Isso é um problema. Primeiro, agradecer a Lenildo, né? Lenildo é meu irmão, e eu agradeço a pergunta dele. Trabalhou muito tempo em empresas, por isso deve estar curioso por isso. Mas o que eu posso lhe dizer é o seguinte: acompanhamos e eu ainda acompanho muito, né? É a verdade que as empresas passaram a contratar a partir de uma lei que, infelizmente, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, há pouco tempo, encaminhou a queda dessa legislação. Não sei se vocês se lembram que ele fez um acordo com a classe empresarial, que era assim: a partir de agora as empresas, você como empresário ia contratar, ia depositar numa conta da assistência social, e a assistência social iria criar projetos de qualificação profissional para as pessoas com deficiência. Imediatamente nós reagimos. Por quê, professor Carlos? É bobagem acreditar, me permita dizer isso, que um empresário ele vai ofertar um emprego a uma pessoa cega ou com deficiência física ou usuário de cadeira de roda, assim, de uma forma bem voluntariosa. Ele não vai. A experiência que nós temos é que, mesmo com a lei, o que é que ocorria? O Ministério Público está cansado de multar empresas. Que a empresa, até 100 funcionários, ela tem que ter 5% do seu efetivo de funcionário com pessoas com deficiência. Tá certo? Quem é que fiscaliza? O Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho pega uma listagem daquela de 100 maiores empresas e sai visitando, e eu só vejo o promotor e a promotora dizer assim, o procurador, a procuradora dizer: olha, vocês têm que nos ajudarem, porque a empresa tal está burlando. Ela, por exemplo, contrata hoje, com 10 dias, ela diz que aquele servidor, aquele funcionário, não atingiu as metas que a empresa tem. Óbvio, a gente também tem dito uma coisa, professor. Nós padecemos ainda hoje da pouca formação que as pessoas com deficiência têm, porque não foram na escola no passado. Então, as empresas querem, tem gente que quer. Olha, eu quero um cara que domine desenho industrial. Um empresário me procurou. Eu não encontrei uma pessoa com deficiência com esse perfil, porque também o empresário precisa ter lucro. E nós não precisamos colocar uma pessoa com deficiência por caridade. Você tem que botar o profissional. O profissional tem que render, não é verdade? Então, hoje, sendo mais objetivo, voltaram atrás dessa intenção do presidente, voltaram atrás e a lei ela está tramitando para alguns ajustes, mas que eu poderia dizer que, como gostaríamos que ela funcionasse, está muito distante ainda. Joiran, como presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, né, aqui em Natal, como é que você analisa a nossa legislação, as ações da prefeitura ao longo dos anos, não só nessa gestão, mas ao longo de todas elas? Faça um balanço do desempenho da prefeitura, não precisa nominar nem os prefeitos anteriores, mas faça um balanço da política municipal e das ações também, da implantação de ações e
e de prescrições urbanísticas, né? Eu sei que você assistiu a nossa live sobre caminhabilidade, né? Assisti. Que a gente mostrou ali a situação muito difícil que a cidade enfrenta em relação à calçada, à faixa de pedestre, né? Então, queria que você fizesse esse balanço para a gente, que você olha com outros olhos, né? Professor, eu diria que é uma via crucis. A cada instante que uma pessoa com necessidade, somente com deficiência física, mobilidade reduzida, ou cegos, ou pessoas com deficiência auditiva, nós temos legislação para isso. Agora, ao longo dos anos, me refiro que não é essa gestão, nós já tivemos momentos melhores. Mas eu acho que a prefeitura, os gestores pecam pela não efetividade daquilo que já está posto. Eu digo muito, nós não precisaríamos sequer hoje de criar a legislação. A legislação já está aí pronta. O que é que nós temos hoje na cidade do Natal? As pessoas, principalmente cadeirantes, não circulam nela. Embora o plano diretor de 2007, que eu participei das discussões e estava participando desse, infelizmente não nos deram a oportunidade que deveríamos ter para discutir. As calçadas não têm acessibilidade. Cada morador constrói suas calçadas do jeito que quer e bem entende. E se começar tem uma rampa assim, tem outra assim, tem um degrau. Tem. E se começar a chover... calçada, né? Exatamente. E se chover um pouquinho, o sujeito levanta 30 ou 40 centímetros para se proteger da chuva que vem da rua e entra na calçada. Não é? É toda desnivelada, esburacada. Um cadeirante não pode se locomover. Você vê aqui em Natal vários cadeirantes. Essa semana eu vi uma pessoa andando na Ayrton Senna, na pista. Na pista. É comum isso. É muito comum. Agora, falta a prefeitura entender que calçada é a rua do pedestre. Isso. Porque ela faz a rua do carro, mas ela não faz a rua do pedestre. Porque ali é um espaço público. Quem tem que fazer calçada é a prefeitura. Exatamente. Exatamente. Tem um manual, professor, da senadora Mara Gabrilli, sobre calçadas acessíveis. Ela ainda avança em termos de calçadas, né? Uhum. Ela produziu essa cartilha e ela tentou, no estado de São Paulo, implementar uma lei de que quem arbitraria sobre as calçadas era a prefeitura. Ao contrário daqui, que a gente vê que cada um arbitra, não tem fiscalização, não tem nada. Tem gente que acha pouco e, como não tem onde botar o carro, aí puxa uma grade de ferro, tomando metade da calçada, para poder o seu automóvel entrar e ficar dentro, escondido dentro do seu carro. Veja bem. Então, nós temos calçada com problema. Outra, não há sinalização para as pessoas com deficiência visual. Piso tátil, botoeiras, que é aquele espaço que existe entre a pista e eu atravessar a outra, a botoeira aberta, para o cadeirante passar, para o cego passar, para a pessoa com mobilidade reduzida passar. Por exemplo, você não tem, sequer nos hospitais de Natal, acessibilidade. Você está doente, eu já estive em estado de cirurgia, em que você vê os degraus, nem os hospitais, para usar uma maca com o paciente, tem acessibilidade para isso. Outra coisa muito forte, de uma passagem de uma rua para outra, se tiver um posto de gasolina, a pessoa está a esmo. Eu mesmo já tentei atravessar, você se sente perdido, porque não há sinalização, né? E nem há uma acessibilidade própria para o pedestre. Nós não estamos, a gestão municipal ainda não visualizou isso. Outro ponto extremamente, este é fatal, porque teria que me trazer da minha saída de casa ao ponto do ônibus. Os pontos do ônibus também não têm acessibilidade. Por sua vez, o transporte coletivo, que está aí numa briga histórica, não apareceu um empresário para uma licitação. Óbvio, eu fui para a discussão e disse, como é que vocês querem que o empresário apareça se passaram 25 anos, 20 ou 25 anos, com esses permissionários, sem haver uma arbitragem forte do gestor. Completamente omissa a prefeitura. Os empresários fizeram o que
fizeram ao longo dos anos. Ao longo dos anos. Aí sabe o que aconteceu agora? Tá claro. Quando disseram, eu fui para a luta, viu? Quando disseram, os ônibus têm que ter piso baixo. Para o idoso, a pessoa com obesidade mórbida, a mulher com um filhinho, com um carrinho, né? As pessoas cadeirantes, as pessoas com mobilidade reduzida, teria que ter o piso baixo. Chiaram, gritaram que não tinha condições, que era muito caro. Quando falaram em ar-condicionado, que aqui em João Pessoa, eu já andei em ônibus coletivo com ar. Você não vê um em Natal. Você não vê João Pessoa está muito na nossa frente. Muito na nossa frente. Aí, professor, aí como é que se explica isso? Quando você fala nisso, uma tarifa que é uma das maiores, né? Não é a menor do Nordeste, não. Uma tarifa grande e as condições de acessibilidade. O assento que é reservado, não há controle. O assento que é para o idoso, que é para a pessoa obesa, que é para a pessoa com deficiência. Então, os transportes, que é primário, que é básico, para eu sair da minha casa e acessar o meu trabalho e o meu lazer, eu não tenho acessível. Então, essas e outras questões nos deixam muito tristes, porque eu sempre digo, falta vontade política do gestor para implementar, para fazer cumprir essa legislação. Eu sei que você é pré-candidato a vereador, né? O que é que um vereador precisa fazer para eliminar essas barreiras que os deficientes que as pessoas com deficiência enfrentam? Qual o papel que você acha que deve assumir numa Câmara Municipal para representar realmente as pessoas? Eu diria que a primeira coisa é ter respeito por estas pessoas, conversando com elas. Não é? Eu acho que nós precisamos ser ouvidos. Eu vejo aí alguns vereadores que impõem uma lei na Câmara, não tem uma discussão sequer com o nosso conselho. E eu pergunto, gente, nós não vamos convocar esse vereador, não? Não, o vereador já aprovou e quando ele coloca já tudo pronto, no máximo, ele conversa com uma ou duas pessoas e implementa a lei, a legislação. Teve legislação aqui, que um equívoco grande. Teve vereador aqui que criou uma lei, chamou todo mundo de deficiente físico. Isso é a prova. É a prova de que... É a prova que não se inteirou do assunto, né? Não se inteirou. É uma incapacidade desse povo de ouvir, porque passaram todo o tempo sem ouvir a gente, né? De conversar com as instituições. Eu acho que o caminho é conversar com as instituições, chamá-las e dizer assim, o que é que está afligindo mais vocês aqui na cidade de Natal? Por exemplo, os seus pacientes, os seus clientes, os que fazem terapia aqui, os que estudam aqui, reclamam de quê? Essa que era a grande pergunta. Aí, eu entraria no que eu digo. Eu estou pré-candidato, vou lutar para me eleger, né? Estou com uma base de apoio boa. E a primeira coisa que eu gostaria de, em sendo eleito, é ouvir, é sentar com as instituições, sentar com o conselho e dizer assim, olha, eu estou aqui para colaborar com a luta de vocês, que é minha também. Eu estou aqui para colaborar. E para colaborar, vamos ver se há leis que estão ausentes. E outra, professor Carlos, por que não sai? Por que não lê? Lê. Eu digo, lê as leis que já são existentes. E aí passam a cobrar do poder público. Por exemplo, nós temos uma lei de acessibilidade natal que é de 92. A época, a professora Vilma de Faria que era prefeita. 92. Sabe quanto tempo se deu para Natal ser uma cidade acessível? 10 anos. Venceu em 2002. E a cidade, pouco ou nada, avançou. As instituições, vamos dizer assim, as instituições privadas que prestam serviço coletivo, vamos dizer, uma Cosern, uma que agora não é mais Telerg, mas as empresas de água, de luz, você chega, dificilmente vocês têm acesso a ela. Quer dizer, elas são privadas, mas são de uso público. Então, a prefeitura do Natal teria que olhar para isto. Você vai na Câmara Municipal, a época foi o vereador Hermano Moraes, que hoje é deputado, ele criou uma plataforma elevatória, porque disseram assim, que é a máxima. Não, o prédio é um prédio histórico, é um prédio tombado, vamos dizer assim. Ora,
Eu conheço amigos, professor, que moram na Suécia e me disseram que os prédios antigos, com mais de 500 mil anos atrás, eles encontraram formas arquitetônicas e acessíveis que não feriu o patrimônio e deu acesso às pessoas. Então, isso é uma conversa fiada de que o prédio. Então, você tem hoje uma plataforma elevatória que foi se quebra e temos uma Câmara Municipal inacessível. Inacessível. Então, totalmente inacessível. E aquele prédio, vamos e venhamos, ele não representa muita coisa do ponto de vista arquitetônico, não. Um prédio simples, né? Verdade. Ele é antigo, não é tão importante assim, mas ele pode sofrer modificações. Tem prédios em Lisboa, por exemplo, que preservam só a fachada, né? Isso. Suas linhas gerais. Já se construiu um anexo lá que é horroroso, tem nada a ver com o contexto, né? Já foi completamente descaracterizado. Ali tem escadas super estreitas, completamente desconformes. Podia ser feita toda pela área externa, né? Porque ali tem espaço para fazer rampas, com estrutura metálica, né? Poderia fazer bem com mais facilidade. Eu não sou nem arquiteto para dar essas sugestões com tanta facilidade assim, né? Joian, em termos de barreiras, de uma maneira geral, que se enfrenta, né? Eu acho que uma grande barreira é a falta de diálogo, né? A falta de ouvir as pessoas como você estava falando. E você falou do plano diretor de Natal. Como é que você avalia o processo de condução do plano diretor que vem acontecendo durante esse ano? Olha, eu ouço as vozes dos que estão, dos assessores da prefeitura, de que o processo foi democrático, está democrático, se realizaram uma série de reuniões, eu fui perceber, eu tenho minha voz lá que tem gravado o que eu, na verdade, disse, que deixei registrado em relação às pessoas com deficiência, né? Fui ouvido pelo secretário de urbanismo quando a gente tratou de como é que está a questão das rotas acessíveis, eles fizeram lá uma proposta, mas quando eu comecei a participar do processo de votação, eu achei vergonhoso. Parecia um circo armado. Arma-se um circo com toda empanada, tá? Mas não disseram nada, nem para os palhaços, nem malabaristas, nem o que é que eles vão fazer. O que é que a gente chegava lá? Uma votação rápida, com um enorme contingente de assessores da prefeitura para votarem. Essa que é a verdade, para votarem favorável ao que o gestor municipal, ao que o prefeito estava propondo. E pior ainda, agora, eu sei que em tempo de pandemia, eu acho que tem, professor, leis que elas têm uma característica. Eu vi agora o Supremo Tribunal, foi quem disse isso. Olha, isso aí é uma matéria para se votar presencialmente, a nível nacional. O Supremo acabou de dizer um dia desse. Nós dissemos isso, mas não fomos ouvidos. A prefeitura quer tratar um plano diretor, quer votar um plano diretor sem a participação e a presença popular. Isso eu não acredito. Porque é muito diferente, eu vou dar um exemplo. Na nossa área, é muito diferente um plano diretor que eu queira lá visitar os gabinetes dos vereadores e fazermos a pressão legítima daquilo que nos interessa, do que a lei posta ali e os prefeitos, eles têm maioria, e eu, de forma virtual, votar sem estar olhando no olho do olho daqueles que necessitam defender tais ou quais propostas. Isso sem ter debate, né? Isso principalmente é sem ser debatido. Eu vejo dois pontos muito graves. O primeiro é o seguinte: se pediu a contribuição das pessoas. Chegaram lá centenas de contribuições, né? Na verdade, milhares, né? Milhares. Na hora de redigir a minuta, se desprezou as comissões. Quem redigiu a minuta foi a própria prefeitura e ninguém sabe nem se foram lidas ou consideradas as contribuições populares. Exatamente.
Quer dizer, fizeram da cabeça deles, essa aqui eu posso considerar, essa aqui eu não considero, né? Então, essa foi a primeira coisa grave, né? A segunda coisa grave é que eles querem empurrar agora de goela abaixo, dizendo que o processo é democrático, né? E outra coisa, eles têm os vereadores na palma da mão. Que os vereadores em Natal, eles perderam o poder fiscalizatório quando eles começam a indicar diversos cargos para a prefeitura. Eu já ouvi dizer que tem vereador que tem 500 cargos indicados em terceirizadas. Uma atividade, o poder fiscalizatório do vereador é uma coisa totalmente promiscuída. Foi comprado. Ele não tem mais voz altiva. Senão o prefeito exonera, porque a maneira dele é um trator, é arbitrário em cima dos vereadores. Faz o que quer. Exatamente. Então agora ele quer pegar a minuta, correr com essa minuta para empurrar de goela abaixo na Câmara sem discussão. Exatamente. Porque tem que haver discussão na Câmara. Os vereadores representam, cada um deles, 9 mil, 10 mil pessoas. Porque eles foram eleitos por esses contingentes, né? Quando você pega a soma dos partidos e divide pelas cadeiras, você tem que ver mais ou menos quantos votos cada vereador representa. Eles representam de 8.500, que é a menor média, até 12 mil votos. Então, é uma representação que tem que ser considerada. E ele, vereador, tem que se dar... tem que impor respeito da posição que ocupa e não servir como vaca de presépio de prefeito, né? Que é o que acontece hoje. É uma pena isso. Os vereadores perderam sua capacidade de fiscalização. Não fiscalizam mais a prefeitura, né? Então, isso não é democrático. Bem, eu queria lhe dar um tempinho para você fazer suas considerações finais aqui. Se tiver mais alguma coisa que você esqueceu ou quisesse falar. Não, eu queria só dizer que é lamentável um processo dessa natureza, né? E é lamentável também o que o professor Carlos constata, né? Coloca, de que a prefeitura, o prefeito está praticamente sem oposição, né? E as nominatas que foram feitas estão tudo presas. Foi um espalhamento de nominata e de partido maior do mundo, né? O prefeito botou não sei quantos assessores para serem candidatos. É legítimo, mas a gente vê que é desigual. É imoral. É imoral e desigual para nós que estamos pleiteando. Mas o povo está vendo isso também, né? O povo está percebendo esse poderio econômico que é das velhas raposas políticas que representam ainda o nosso município, né? Infelizmente. Eu gostaria, aproveitando, de agradecer, né, a audiência dos que aqui estiveram, né, e agradecer a você, professor Carlos, pela oportunidade, né? Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade que me foi dada de discutirmos sobre esse assunto e parabenizá-lo pela iniciativa, né? Pela iniciativa de realizar esses seminários, de estar discutindo com a sociedade um projeto de ação, de temas que vão subsidiar, porque assim como o senhor me disse que sabe que eu sou pré-candidato, eu também sei que o senhor é pré-candidato a prefeito, né, pelo Partido Verde. E essa importância que o senhor está dando em discutir com a sociedade, e levar a sociedade a discutir muitos temas, é extremamente salutar para quem quer ser gestor de uma cidade. Então, eu quero lhe parabenizar por essa iniciativa e agradecer a oportunidade. Perfeito. Eu que agradeço e torço muito pelo seu sucesso, viu, Jairan? O seu também. O seu será o sucesso de uma grande representatividade de pessoas, né? E eu acho que merece uma pessoa tão qualificada que conhece tão bem a legislação e a gente pode avançar muito na educação, inclusive na acessibilidade aqui em Natal, né? E na luta na defesa das pessoas com deficiência, tá? Exatamente. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a todos que assistiram a esse webinário.
Na próxima semana, na próxima quinta-feira, nós vamos entrevistar a atriz Titina Medeiros, que vai falar sobre o objetivo, nós vamos debater sobre o objetivo 5 de desenvolvimento sustentável, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, né? Então, até quinta-feira, em mais uma edição do webinário Natal Cidade Sustentável, planejando a cidade dos sonhos. Muito obrigado a todos que nos assistiram.